BLC Podcast. Como funciona a retenção de aprendizagem? Oi pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o Warley da BLC Languages e hoje nós vamos aprender um tema de suma importância para o nosso processo de aprendizagem, isso mesmo, para que possamos aprender melhor, para que possamos ser melhores estudantes. É extremamente importante que saibamos como funciona a retenção da aprendizagem, isso mesmo, porque o processo de aprendizagem, para que ele seja efetivo, é importante, é essencial, é crucial que haja a retenção dessa aprendizagem, desse conhecimento. Para isso, precisamos entender como funciona a memória e como funcionam também os processos sinápticos, ou seja, de conexões entre as memórias. Desse modo, compreenderemos melhor como nós podemos aprender de uma maneira mais efetiva e reter melhor o conhecimento que nós adquirimos à medida que estudamos, no nosso caso, especificamente da BLC Languages, línguas, inglês, espanhol, francês, italiano, mas também, obviamente, essa retenção de aprendizagem pode ser também aplicada para qualquer outro tipo de matéria, conhecimento, área do conhecimento que nós nos dediquemos a estudar, ok? Então vamos lá? Em primeiro lugar, pessoal, a memória é considerada a retenção ou armazenamento dos conhecimentos em relação ao ambiente que nos cerca, ok? Há muitas modificações neuronais quando há o processo de retenção de aprendizagem, que podem ser temporárias ou definitivas, ou seja, memória de curto prazo ou memória de longo prazo. Logo, compreende-se que tal processo, pessoal, possa provocar mudanças nas sinapses neuronais, fazendo com que haja mudança de comportamento nelas e, por conseguinte, no indivíduo. Então, essa é a primeira análise que nós podemos fazer para que haja retenção da aprendizagem. Nós precisamos entender que o nosso cérebro ele refaz as conexões neuronais e essas reconexões que são feitas por meio dos estudos, por meio das atividades que nós realizamos em relação ao aprendizado, essas conexões farão com que haja a retenção ou não do conhecimento, ou ele possa ser retido por um período curto, em nossa memória de curto prazo, ou por um período longo, permanente, que no caso é memória de longo prazo, na qual ocorre o real aprendizado. Okay? A capacidade de retenção é individual e difere em cada situação. No caso da memória de curto prazo, por exemplo, a sua capacidade é considerada finita, limitando-se a um determinado número de itens de cada vez. Por outro lado, quando se refere à capacidade de retenção de dados autobiográficos, essa capacidade pode tornar-se infinita. Seu tempo de retenção, como disse anteriormente, pode ser de curto ou de longo prazo, depender, obviamente, da importância que nós damos, da importância que esse evento tem para nós. Então, se for algo relevante, com certeza reteremos por muito mais tempo do que se for algo que não é tão relevante para o nosso processo de aprendizado. Então, toda vez que recebe uma nova informação, ela precisa ser estabilizada e depois consolidada. Para que esse processo seja concluído, pessoal, é necessário tempo para que haja sua fixação na memória do aprendiz. Quando se trata do processo de consolidação, esse pode ocorrer nas primeiras horas após o aprendizado. A estabilização, por sua vez, demanda um tempo maior e envolve alterações neurais contínuas. Quando se lembra de algo, são necessárias a reconstrução e a adição de alguma nova informação ao arquivo já formado. Então, basicamente, o que significa isso? Pessoal, extremamente importante, toda vez que vocês forem estudar algo, assistir a uma aula, por exemplo, na universidade ou em um curso, seja qual for, é extremamente importante que vocês realizem as atividades referentes àquela aula que vocês fizeram naquele dia, no mesmo dia. A explicação foi bem clara. Para que ela seja consolidada, é preciso que haja fixação na memória do aprendiz. Isso pode acontecer, na verdade, nas primeiras horas após o aprendizado. Então, você realizou uma aula, fez uma aula e em seguida você vai fazer uma atividade extremamente importante que seja feita de forma escrita, no papel,
utilizando várias das técnicas que nós já citamos aqui em nossos podcasts e nossos vídeos no canal. Então, pessoal, realizando essa atividade no caderno de forma escrita, você vai consolidar o seu aprendizado, ok? E para que ele seja estabelecido, para que haja estabilização, nós precisamos criar basicamente a reconstrução e a adição de uma nova informação ao arquivo já formado. Então nós precisamos realizar atividades que retomem o conhecimento que nós já tínhamos em relação àquele conteúdo que foi estudado. Por isso que nós aprendemos melhor quando relacionamos, quando criamos grupos semânticos, ou seja, áreas que estão de alguma forma relacionadas entre si. Quando nós fazemos isso, é mais fácil de retomar o que foi estudado, porque você associa com algo que está diretamente ligado a ele de forma semântica. Então, dessa maneira, consequentemente, a gente consegue aprender melhor. Ok? Então, pessoal, é importante ressaltar também que são necessárias várias etapas para que haja retenção duradoura. Em primeiro lugar, é preciso que haja aquisição. Então, você vai ficar exposto, por exemplo, ao idioma que está estudando. Então, que deve acontecer de forma memorável, seja ele um objeto, um som, uma emoção. Por isso que nós precisamos também explorar todos os nossos tipos de memória, auditiva, visual, tátil, porque quanto mais fizermos dessa maneira, mais tenderemos a lembrar do conteúdo estudado, porque a memória ela vai puxar, vai lembrar de algo que é relevante para ela. Quanto mais sentidos nós trabalharmos, mais fácil será de lembrar, porque esses processos estão ligados à memória, ok? Também deve haver a seleção, que pode ser entendida como a priorização dos eventos, de acordo com seus detalhes e importância. Em seguida aparece a consolidação, que consiste na retenção por mais tempo, ou de forma permanente, dos eventos considerados mais significativos. Então é importante ressaltar que nós só lembramos daquilo que é importante para nós, daquilo que é relevante para nós. Então, cientificamente, o processo de aprendizado ocorre de forma efetiva quando o conteúdo estudado nos é relevante, é algo significativo para nós. Nós precisamos, por exemplo, ao estudar uma nova língua, tornar todas as atividades realizadas relacionadas àquele idioma, de forma significativa, que essas atividades precisam fazer conexões com situações, por exemplo, do cotidiano que nós enfrentamos em nossas vidas profissionais. Dessa maneira, conseguiremos aprender de forma mais efetiva, ok? Também há o processo de evocação, que é a lembrança, que é o acesso à utilização da informação armazenada que fica na sua memória de longo prazo. A última etapa do processo é a retenção, que pode ser de curto ou longo prazo, mais uma vez, a depender da importância que nos é dada daquele conteúdo, que são os aspectos que nós selecionamos e ficam disponíveis para ser lembrados em nossa memória de longo prazo. Quando precisarmos acessá-los, simplesmente nós retomamos por meio da evocação, ok? Outra questão importante, pessoal, sobre o processo de aprendizado é o esquecimento. Ele é importante porque nosso cérebro tem uma certa limitação dos conteúdos. Ele vai, na verdade, priorizar os conteúdos que são mais importantes. Consequentemente, é impossível lembrar de todos os conteúdos, de tudo que nós vemos, porque ele vai selecionar não só os eventos mais importantes, mas aqueles que são mais necessários naquele específico momento. Então, no momento em que haja mais atenção, que haja demanda de mais atenção da nossa parte, ele vai relembrar de determinadas informações. Quando nós estamos relaxados, ele já vai acessar outras informações. Então, a depender do momento, ele vai selecionando aquilo que é mais importante. Não tem como lembrar de tudo ao mesmo tempo. Por isso que, quando nós vamos estudar uma nova língua, precisamos criar eventos relacionados a esse aprendizado que sejam significativos. Porque quando nós vamos nos comunicar, precisamos nos comunicar, essa informação ela está na nossa memória. Então nós vamos passar por um processo de evocação que consequentemente trará aquele conhecimento que já está na sua memória de longo prazo para que você possa se comunicar. Ok? Então, espero que vocês tenham curtido, espero que esse podcast tenha sido importante para vocês. Deixe-me só fazer uma revisão. Para que haja um real processo de aprendizado, pessoal, é necessário o desenvolvimento de atividades que sejam significativas para os aprendentes, uma vez que esses só reterão as informações que considerem relevantes durante seu processo de aprendizagem.
Outro fator que também deve ser levado em consideração é a motivação, bem como os ambientes leves de aprendizagem, que farão o aprendiz se sentir confortável durante o seu processo de aprendizado. Assim, ele poderá aprender de modo mais efetivo, retendo as informações mais significativas ocorridas durante seus estudos. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido que, para que possamos aprender uma nova língua ou qualquer outro tipo de conhecimento, nós precisamos, em primeiro lugar, realizar atividades que desenvolvam a nossa retenção do aprendizado, tanto de curto como longo prazo, mas para que haja o real aprendizado, as informações precisam estar em nossas memórias de longo prazo, para que possamos evocá-las quando necessário. Importante também ressaltar que, uma vez que essas informações foram consolidadas e estabilizadas em nossas memórias, nós conseguiremos nos lembrar delas quando necessário, não o tempo todo. É extremamente importante que tenhamos isso em mente. Ok, pessoal? Esse podcast foi um pouquinho mais técnico. Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar aqui também o link do texto para que vocês possam ler com mais calma para entender melhor. Tem mais outros links dentro desse texto com mais textos para que vocês possam, para quem quiser se aprofundar mais no conteúdo, porque, pessoal, o trabalho que nós temos feito na BLC é, em primeiro lugar, ajudar as pessoas não só a estudar o que estudar, mas o como estudar. Se nós não entendermos como funciona o processo de aprendizado, como que nós retemos a nossa aprendizagem, de modo que saibamos utilizá-la em situações reais de comunicação, não haverá um aprendizado realmente significativo. Então é extremamente importante que vocês tenham isso em mente, que tenhamos isso em mente para que possamos aprender melhor e dominarmos idiomas e quaisquer outros conhecimentos que possamos estudar. Ok? Vou pedir para que vocês façam download do nosso aplicativo. Também se inscrevam no nosso canal, compartilhem, curtam, para que possamos continuar fazendo esse trabalho e ajudando as pessoas a aprender melhor. Muito obrigado por escutar mais esse podcast. Estaremos em breve no próximo. Bye bye.